Então, gente, primeiro eu queria pedir desculpas, eu sou péssima com esse negócio de vídeo, mas eu não pude estar presente, né, por motivos que fogem à minha ossada. E graças à tecnologia, na verdade, eu posso estar presente, né? E eu tô gravando com o meu celular, porque a captura de som da minha câmera não tá muito legal, não. Então, o que importa é o áudio, né? Uma coisa que tem acontecido, que é muito chata, se a gente acompanha assim, o meio da modificação corporal, é que muitos tatuadores vêm se manifestando de uma forma transfóbica, homofóbica. Não que a gente não saiba que o meio da tatuagem é machista, né? Isso é fato. Mas o que acontece é que essas pessoas não notam o tanto que elas têm em comum com pessoas LGBT e principalmente com pessoas transgênero. Eu acho que o meio da modificação corporal ele tem muito a aprender com a experiência trans. Porque nossos corpos, eles são textos que a gente apresenta para o mundo, para a sociedade. São narrativas que nós construímos e que nós exibimos para que as pessoas leiam, né? As pessoas leem os nossos corpos e cada uma vai dar a sua própria interpretação. E como acontece, isso acontece no texto tradicional, né? Esse texto no papel, cada vez que alguém se depara com um texto muito complexo, com um texto que ela não consegue compreender, isso vai causar um incômodo nessa pessoa, vai causar uma certa irritação mesmo, justamente porque o texto ele vai além do entendimento da pessoa. E os corpos, tanto os corpos modificados quanto os corpos transgênero, eles são esse texto complexo, eles são uma narrativa complexa que as pessoas ditas normais, né, elas têm dificuldade de compreender. E por isso elas vão agir com certo incômodo diante das pessoas que são freaks e das pessoas que são queer, que são transgênero, que fogem das normas de gênero e sexualidade. Bom, eu vou falar um pouco aqui em termos teóricos, mas vou tentar resumir, porque é uma coisa muito complexa, assim, é uma coisa muito longa para poder explicar em poucos minutos. Mas o Foucault, ele descreve nas obras dele que desde o século XVIII a sociedade ela instaurou mecanismos de controle do corpo, mecanismos para tornar o corpo dócil por meio da vigilância. Então o que acontece? Por meio da vigilância e da análise dos indivíduos e de seus corpos, vai acontecer um processo de asepsia, um processo de higienização. A medicina, a escola, a religião, diversas instituições, elas vão determinar quem são os indivíduos normais e quem são os indivíduos anormais. Esses indivíduos anormais são aqueles que têm algum desvio, seja no seu comportamento, seja na sua aparência. E esses indivíduos eles vão ser observados com maior afinco. Caramba, todo mundo na escola, né, deve ter tido aquela experiência de ser provocado porque não se encaixava dentro dos padrões. Essa provocação acontece como uma forma de pressionar o diferente a se encaixar. Porque os dispositivos de poder, eles são tão perniciosos que não só as instituições elas se tornam mecanismos de controle, mas cada indivíduo por si só, ele aprende a ser ele mesmo um controlador do outro. Ele aprende a vigiar o outro
tendo como base a si próprio. Então, o indivíduo normal, ele vai vigiar aquele indivíduo estranho e vai agir de forma a pressionar o estranho a se adaptar de alguma forma. Eu sei que isso é muito complexo, mas o que a gente tem que entender é que esses nossos corpos estranhos, eles provocam uma ansiedade social muito grande. O corpo transgênero, que vamos supor, uma mulher trans, ela nasce como menino, ela é designada menino ao nascer. Então, a partir dessa designação, espera-se que ela vá construir uma narrativa para ela que seja toda calcada no gênero masculino. Se ela de repente passa a construir uma narrativa feminina para si e a construir seu corpo como feminino, ela foge da lógica esperada pela sociedade. Ela vai fugir daquele paradigma que estabelece que o gênero ele é condizente com o sexo biológico e ele deve ser um só ao longo de toda a vida. No caso da pessoa com modificação corporal, esse rompimento com as expectativas acontece pelo viés estético mesmo. A pessoa nega o padrão estético e constrói uma narrativa estética para si. Essa narrativa também causa incômodo. Então, na verdade, estamos todos no mesmo barco aí. A gente está num barco de querer exercer o poder completo sobre o nosso corpo, exercer a nossa capacidade de escolha e de construção da nossa própria subjetividade por meio do nosso corpo. E basicamente é isso. Eu acho que esse é um caminho. Se a gente entender isso, a gente é capaz de construir maior empatia para com essas pessoas que apresentam sexualidades e expressões de gênero diversas. Porque tudo que elas estão fazendo dizendo para a sociedade que elas têm o direito de fazer o que bem entendem com o próprio corpo e com a própria identidade. E basicamente é isso que as pessoas que são adeptas da modificação corporal fazem também. Outra questão que eu acho interessante a gente levar em conta é que acredito que eu estou falando para pessoas que tenham pelo menos uma modificação, que seja uma tatuagem, um piercing. Cada um de vocês deve ter alguma coisa no gênero. E é claro que as modificações que a gente faz no nosso corpo, elas são uma escolha. A gente escolhe cada modificação pela qual a gente vai passar. Essas modificações, elas vão simplesmente externar o nosso estado mental, a nossa personalidade, a nossa subjetividade. Mas essa nossa subjetividade, né, é algo que a gente não escolhe. Então, quando eu digo que a gente escolhe compor um texto por meio do corpo, eu estou dizendo que a gente pode escolher externar, mas eu não estou dizendo que a pessoa que é transgênero, por exemplo, escolhe ser transgênero. O que ela escolhe é externar a sua transgeneridade por meio de modificações corporais específicas, que podem passar pela hormonização, pela cirurgia plástica. Então, é muito importante também a gente ter isso em mente, que não é uma escolha. Da mesma forma que eu acredito que a própria modificação corporal em si, a identidade da pessoa que se dedica à modificação corporal, ela não é uma escolha. A gente sente uma urgência em se modificar, uma urgência em externar, né, a nossa mentalidade. E eu acho que aí tem outro ponto de conexão também com pessoas LGBT.